Boa noite, gente. Paz seja convosco, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar sobre os sonhos. O dom de interpretação de sonhos, ele é um segmento do ministério profético. E a gente estuda a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor deu esse dom para alguns personagens bíblicos que são bastante conhecidos. Nós sabemos que José, ele tinha o dom de interpretação de sonhos. Daniel também tinha esse dom de interpretação dos sonhos. E as pessoas pensam, será que hoje existe alguma pessoa que ainda tem esse dom, ainda sonha e ainda consegue interpretar sonhos? Sim, irmãos, o Senhor ainda atua nesse dom. Isso é um ramo do ministério profético e esse dom de interpretação de sonhos o Senhor tem dado para muitas pessoas. Nem sempre não quer dizer que você tem um dom profético e você é um profeta. Existe a diferença de ser profeta e de ter dons proféticos, né? Outro vídeo a gente pode explicar essa diferença. Você pode militar, o Senhor pode te dar alguns dons, como discernimento de espírito, o dom de interpretação de sonhos. São dons proféticos, mas nem quer dizer que você é um profeta, né? E eu demorei muito tempo para entender que o Senhor tinha me presenteado com esse dom. Geralmente as pessoas falavam os sonhos para mim, me contavam, sempre muitas pessoas me contavam os sonhos. Vinha para mim e me contavam os sonhos e eu entendi aquele sonho instantaneamente, eu não conseguia entender. Foi quando eu comecei a estudar sobre o ministério profético, com mais profundidade sobre os dons espirituais, e aí eu entendi que isso é um presente de Deus. O Senhor se revela ao seu povo. E como eu disse, tem muitos profetas que têm esse dom, muitas pessoas que têm esse dom, só que ele não trabalha esse dom. Então o Senhor, eu fui tendo esse entendimento mais apurado, que o Senhor tinha me presenteado este dom. Porque como é que você vai saber que se realmente a interpretação ela é correta e que você tem esse dom? Porque você vai dar a interpretação e realmente aquilo vai acontecer. Significa que realmente você tem esse dom, porque você revela, você dá a interpretação e cai como uma luva na situação do que a pessoa está enfrentando, que ela está vivendo, que ela está vivenciando, e você vê que é de Deus. É claro que tem coisas que você pode sonhar e Deus não quer te revelar no momento, mas que futuramente você vai ter, tá? Às vezes o Senhor dá a revelação na hora. Depois do vídeo que eu falar sobre esses dois tipos de sonho, que eu quero falar hoje, o que significa sonhar com cobras e o que significa sonhar com pastor. Porque são sonhos muito comuns, as pessoas sonham muito com isso, né? Um outro sonho que é muito comum é sonhar com água. O que significa sonhar com água? Água limpa, água suja. Outro sonho muito comum, sonhar sendo perseguido, sonhar que alguém está tentando te matar. Tem um sonho que é muito comum, que atinge as etapas da vida da pessoa, é sonhar com o dente caindo. Será que sonhar com o dente caindo tem alguma coisa? Existe realmente perante esses dons, perante essas manifestações espirituais? Será que isso tem a ver? Não vamos falar sobre isso, mas parece que tem uma pessoa que mandou esse sonho. Eu vou tentar explicar um pouquinho sobre ele também. Mas primeiramente eu quero ler um versículo com vocês que está no livro de Salmo 16 e o versículo 7, Salmo 16 e 7, que diz assim, olha: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. É possível que o Senhor nos ensine alguma coisa ou nos revele alguma coisa enquanto a gente está dormindo? Plenamente possível. Somente quando você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo e você tem essa facilidade de entender o que o Espírito Santo está falando com você. É claro que Deus vai revelar. E tem muita gente com esse dom. Isso é um dom que foi distribuído por Deus à igreja. E eu também quero ler o Salmo para você entender, porque como a gente vai falar sobre sonhar com cobras, ele é meio macabro esse tipo de sonho, é meio estranho, né? Muitas pessoas sonham com isso. O Salmo 56, versículo 3 e 4 fala assim, ó:
Estou lendo aqui na minha Bíblia, na versão atualizada. Fala assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cujas palavras eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Quem me pode fazer o mortal? Quando o Senhor fala assim, que você coloca, se você colocar a sua confiança no Senhor, você não tem que temer nada, nem pessoas, nem seres, nada, porque o Senhor, ele é todo poderoso. Em outro momento, a Bíblia fala que existe pestes, perseguições que se propagam durante o dia e outras perseguições que se propagam durante a noite. E os espíritos malignos, a atuação demoníaca à noite, ela é mais intensiva. Os espíritos malignos, porque à noite ela já traz algo sombrio, algo que é muito mais fácil para executar o mal. As pessoas geralmente quando querem cometer delitos, você vai ver que eles procuram à noite. À noite ela tem seu lado negro. E os espíritos malignos também se aproveitam disso. E uma coisa que os espíritos malignos gostam é de atormentar os sonhos. O sono, né? Porque quando você está dormindo, o teu corpo ele está relaxado. Ele está mesmo ali sem movimentos. Mas o teu cérebro ele não para. Por que você consegue dormir, ficar quieto e estar em esse relaxamento muscular? Porque o teu cérebro não envia informações para que você tenha movimentos motores. Então você relaxa completamente, mas o teu estômago, o teu cérebro, ele funciona. E quando você entra no sono REM, que é aquele sono mais profundo, você entra num nível muito baixo de consciência. E é nesse momento que espíritos malignos podem se apropriar e te trazer esses sonhos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro: quando o sonho é de Deus, quando é alguma coisa que o Senhor está revelando, você não esquece o sonho. Você não esquece. Você fica com aquela lembrança muito nítida ou alguma coisa. Às vezes o Senhor pode estar te dando uma bênção através, está te dizendo o que vai acontecer na tua vida, te dando uma bênção, uma resposta de oração através de sonhos. Ou o Senhor pode estar te dando uma revelação, te protegendo, te mostrando algo para te prevenir de alguma coisa que vai acontecer muito ruim. O Senhor faz isso porque Ele nos ensina. Também o Senhor nos ensina a própria palavra, sabia? Quando a gente está dormindo, tem pessoas que sonham com versículos, levantam e começam a escrever mensagens. É o Senhor, como a gente leu aqui no Salmo 16, que o Senhor até de noite, Ele está conosco, Ele nos ensina. E hoje eu quero falar sobre alguns sonhos. O que significa sonhar com cobras? Primeiramente, eu queria falar sobre cobras, né? O que significa sonhar com cobras? Deixa eu pegar aqui meu celular, que está mais rápido a minha mão. Eu queria ler para você em Gênesis 3:1, que fala assim. Só um momento. 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha criado. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus te disse? Não comerás de nenhum fruto das árvores do jardim? Esse versículo é muito conhecido no meio cristão, né? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Olha, sonhar com cobras, sonhar com serpentes é uma atuação maligna. Sempre quando a Bíblia fala de serpentes, de cobras, se refere a Satanás. E aqui nessa passagem, você vai ver uma característica que é a mentira, o engano, a distorção. Primeiro ele pergunta, não foi isso que o Senhor falou, que não comerá de todas as árvores? Foi isso que o Senhor falou para Eva? Não. Todas poderiam comer, menos de uma. Ele já começa a distorcer. Então você vai ver logo a primeira característica de uma serpente: o engano, né? A covardia. Ela espera um momento para dar um bote. Outra coisa interessante de estudar sobre as serpentes é que elas entram em qualquer lugar. Elas entram por frestas. Não precisa estar uma porta aberta para uma serpente, para uma cobra entrar.
Então, se você anda sonhando com cobra, significa que é uma perseguição na sua vida espiritual. Você tá ou militando com espíritos malignos, você está numa batalha espiritual à noite. Somente quem milita na área de libertação, às vezes tem esses embates. Ou pode simbolizar pessoas que estão no seu convívio, pessoas que estão ao redor de você, que ela está querendo ver a sua destruição. Essa pessoa, ela é falsa, ela está te perseguindo, ela está esperando um momento para ver tua queda, para te dar um bote. Ela está com falsidade com você. Se você sonha, por exemplo, com cobras enroladas na sua mão, enroladas no seu pé, por dentro da sua casa, fique muito atento, porque pode ser pessoas que estão dentro da sua casa, que realmente elas estão querendo o seu mal. Olha, a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, então a gente tem que ter muito cuidado. Outra coisa que pode simbolizar sonhar com cobras pode ser espíritos de prostituição dentro da casa, ou alguma coisa que está acontecendo dentro do matrimônio, né? Pode simbolizar isso. Então, sonhar com serpentes não é um sonho bom, né? É uma atuação, uma perseguição maligna na sua vida. Ou é pessoas que estão te traindo, armando ciladas para pegar você, para te dar um bote. Às vezes você pode sonhar com cobras no teu trabalho. Preste atenção que são pessoas, às vezes está muito próxima de você. Pode ser pessoas que querem te destruir, que estão fingindo uma amizade que na verdade não tem. Ou pode ser pessoas que se levantam no meio da igreja, que na verdade não tem nada de ovelha, que são cobras, que estão ali sendo usadas diretamente por Satanás para falar mal de você. Satanás usa muita boca das pessoas. Quando você vê sonhar cobra te mordendo, são pessoas que estão difamando o seu respeito, falando mal de você, e estão sendo usados por Satanás, tá? Então, mas a Bíblia fala lá em Lucas 10, 19, que o Senhor te deu autoridade para pisar em cobras, serpentes e escorpiões. Então, escorpiões também é o mesmo sentido, são espíritos malignos atuando, ou pessoas que estão tentando te destruir de alguma forma, que estão fingindo ser uma coisa que na verdade não são, ou estão arquitetando algum plano para te destruir, e o Senhor pode estar te avisando, depende do contexto do sonho. Às vezes são cobras entrando, familiares que se levantam dentro de uma casa, pode ser sonhar com cobras na igreja, você está num lugar e você começa a ser cercado por cobras, cobra dentro do carro, cobra na casa, cuidado. Isso é uma perseguição espiritual na tua vida. Sonhar com serpentes é uma perseguição. Seja através de espíritos malignos, seja através de pessoas, ou espírito de prostituição que está atuando na tua vida. Você precisa ungir a tua casa, repreender, prestar atenção, ficar atento quem são as pessoas que você está se relacionando. Tá? Cuidado com quem você fala os seus segredos, suas coisas. Gente, você não sabe. As pessoas às vezes estão num nível de carência tão grande que elas começam a se abrir muito facilmente para todo mundo, falar coisas da vida que ela só quer desabafar, ela só quer um ombro amigo, mas a pessoa que está ouvindo, ela pode propagar esse teu segredo, meu amigo, pode te destruir. Você tem que pedir muito sabedoria do Senhor, até para quem você conversa, para quem você conta as tuas coisas, porque as pessoas às vezes têm inveja, isso é um espírito de inveja que pode estar te perseguindo, né? Às vezes você fala bem a minha pastora sempre tem uma coisa que ela diz, eu concordo, que a mulher não deve estar fazendo propaganda muito do marido, se ele é um marido muito bom, porque vai que você tem uma outra que acha interessante, poxa, ou então falando mal do marido, aí a mulher pode achar assim, o problema dele é muito simples, eu consigo resolver, eu consigo ser uma mulher muito melhor do que a dele. Muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado quando você fala das suas coisas, quando você fala dos seus projetos. Tem pessoas que Deus deu um sonho, um projeto, e ela conta o que Deus falou e às vezes não se concretiza. Porque existem pessoas falsas, cobras mesmo, tá? Então significa isso. E sonhar com pastores, o que significa? Tem muitas pessoas que me relatam, eu sonhei com um pastor falando comigo, eu sonhei com o pastor me orientando, eu sonhei com o pastor falando, me dando uma palavra.
ou pregando e eu estava sentada no púlpito e ouvia a pregação, ou então eu sonhei com o pastor falando mal de mim ou com raiva de mim. O que significa? Pastores, assim como sonhar com pai e mãe, é figura de autoridade. Se o teu sonho correlacionado a esse pastor é um sonho bom, que ele está te instruindo, que ele está orando por você, impondo as mãos na sua cabeça, significa que é Deus que está falando com você, porque o pastor também é um símbolo de o anjo da igreja. Sonhar com pastores, na maioria das vezes, é uma coisa muito boa, simboliza que você tem uma autoridade, você tem uma cobertura. Uma vez eu sonhei com a minha pastora, que eu chegava na igreja e ela me levava numa parte de trás da igreja que tinha uma parte que era areia, porque a igreja é toda encimentada, né? Quem conhece onde eu congrego, você vê que a igreja ela é toda estruturada, ela é toda encimentada. Mas no meu sonho tinha uma parte que tinha terra. Aí eu dizia assim, olha pastora, eu trouxe essas sementes para a senhora ver. Ela dizia assim, e tinha eu trazia uns vasos assim, já adubado, tipo semente no adubo. Tinha sementes, pezinhos de plantas que estavam pequenininhos, tinha pezinho de planta que estava um pouco maior e tinha pé de planta que estava um pouquinho maior, bem já na ponto de tirar da muda e colocar direto na terra. E ela falava assim para mim, Márcia, essas que já estão grandes, você já coloca direto na terra, já planta direto, e essas outras deixa ainda nesse saquinho, e você vai aguando, você vai regando, e quando ela estiver um pouquinho maior, você tira e coloca direto na terra. O que significa isso? Uma coisa muito boa. Primeiramente, que eu tenho uma autoridade que está me guiando, me dando conselho de forma correta, e eu estou seguindo esse conselho. A terra é a igreja, é o lugar onde as pessoas estão sendo plantadas. E como eu que trazia, e eu que cuidava dessas plantas, tinha planta pequenininha, um pouquinho maior, e plantas maiores, bem maiores, que já estavam prontas para serem colocadas na terra, são pessoas mais maduras, que eu estava cuidando também. Então, significa que ela estava me autorizando a cuidar de pessoas jovens na fé, pessoas em meio termo e pessoas maduras, que ela estava me dando total liberdade, me mostrava onde eu ia trabalhar, onde eu colocaria aquelas plantas e dizia, você rega, que elas vão dar frutos no momento certo. E realmente é isso que eu faço hoje. Esse sonho se concretizou, o Senhor me deu a interpretação dele, e eu cuido de pessoas novas na fé, meio termo e maduras, porque eu trabalho no Ministério de Libertação, então as pessoas elas vêm para o atendimento para serem tratadas por mim, pela minha equipe. Então, e ela me deu realmente um espaço para trabalhar, ela investe no meu ministério, é o pedaço de terra que eu vi, e ela ainda me orientava como eu faria. Então, assim, eu senti que era, na verdade, uma pessoa que estava comigo, me apoiando ministerialmente, e aquelas plantas simbolizavam pessoas que no momento certo iria ser introduzido. Quando a planta é plantada, significa que ela já vai ter um ministério, ela já vai estar apta para crescer, dar frutos e produzir. Ok? Então, sonhar com pastores é uma coisa boa. Assim, às vezes você está mudando de posição espiritual, você está subindo de degrau espiritual, depende do sonho, né? Geralmente pode simbolizar uma coisa boa se ele está nesse contexto de estar no altar. Você sonha com o pastor no altar, você está junto com ele. Pode ser também uma mudança espiritual que você está passando e você está sob essa cobertura e está tudo bem. Tá bom? Então eu queria falar sobre esses dois sonhos hoje. E aí eu queria aproveitar esse restinho de tempo para tentar interpretar alguns sonhos que os irmãos me mandaram, os filhos de Deus me mandaram aqui. Vamos lá, vamos tentar ler alguns aqui. Irmãos, os que eu não consegui interpretar, eu vou orar ao Senhor e no próximo vídeo eu trago a interpretação, tá? Às vezes o Senhor não libera no momento. A gente tem sonhos que você precisa orar ao Senhor, como Daniel fez, como José fez. Às vezes o Senhor, depende da complexidade, tá bom? Olha, a Cariane foi a primeira que mandou aqui nos grupos internos um sonho assim, pastora. Eu vou ler aí, eu falo, tá bom? Eu estava trabalhando em um açougue e o meu esposo estava
na igreja, e a minha espera, e eu já tinha tido o meu bebê, era um menino. E quando eu cheguei na igreja, o meu esposo disse que a gente iria apresentar o nosso filho no altar. Deixa eu clarear aqui um pouquinho. Nosso filho no altar. E estava a senhora, a pastora Márcia, estava a Marília, que é uma assistente que trabalha comigo, uma irmã do coração, e a nossa pastora titular. E na hora que eu subi na escada para ir subir ao altar, porque o nosso altar tem um degrau, tem uma escada, então ela sonhou na nossa igreja, esse sonho acontecendo na igreja. Na hora que eu subi a escada para ir para o altar, eu estava com uma criança no colo, só que eu tinha dificuldades para subir, e aí eu tive que passar o meu bebê para a Marília nessa hora. Só assim eu consegui subir no altar, que estava a nossa pastora titular. Ela me dizia assim, ela dizia assim para mim, olha, esse emprego que você está trabalhando, só um momento, eu estou tentando traduzir aqui. Esse emprego não era para você. Aí eu dizia que a gente era novo convertido e estávamos com dificuldade de decidir, eu acho que é isso que ela quer dizer. O que era certo e o que era errado. Aí a pastora dizia, fala a Deus, fala a Deus. Aí começou revelações da minha família. Aí essa segunda parte que eu já li, irmã Cariane, eu vou falar pessoalmente para você. Não vou falar aqui, porque esse sonho divide em 2 etapas o teu sonho. Não é muito conveniente, porque é uma coisa muito pessoal aqui, da tua vida sentimental com teu marido e sobre a tua família. Como a gente tem contato, eu vou falar pessoalmente para você essa segunda parte do sonho. A primeira parte, você tá grávida mesmo, né? Pode ser que realmente o Senhor queira te dar um menino. É um sonho tão real e a interpretação é simples. Quando você fala que seu esposo está primeiro na igreja te aguardando, significa que ele tem um envolvimento maior, espiritualmente falando. Ele está mais conectado com Deus. E ele está no altar, você pode observar, te aguardando, comigo, com a Marília e com a nossa pastora titular, não é isso? E você já está com o bebê. E vocês querem apresentar a criança ao Senhor, que é o correto. Significa que essa criança, ela pertence ao Senhor. Mas você observa que no teu sonho você fala que tem dificuldade para subir no altar com o bebê. Pode ser que simbolize isso, essa sua dificuldade de mudar espiritualmente, de subir de degrau espiritual, que você precisa entregar essa criança para que a Marília segure o bebê para que você suba. Ou seja, você precisa fazer uma entrega do seu filho para Deus. Você quer, mas parece que alguma coisa espiritual te impede. Eu acredito que você precisa ter um relacionamento melhor com o Senhor e andar com seu marido para que vocês tenham uma caminhada espiritualmente juntos. Ele está mais envolvido, ele tem uma tendência maior de se aproximar mais de Deus. Mas o que o Senhor quer para vocês é essa vida de altar, uma vida espiritual. E com a criança também. Essa criança deve ser entregada ao Senhor. Esse sonho é muito bom, primeira parte. E você também está sobre cobertura. A pessoa que mais trabalha com você é a irmã Marília, não é? Que faz o teu pós-libertação. Você confia muito nela, por isso você entrega o bebê para ela. E ela é uma pessoa que também cuida do teu filho, né? Ela segura para você, significa uma ajuda, né? Nesse início de gestação, esse início. O Senhor está revelando que você vai precisar dessa ajuda também, mas que o Senhor vai te abençoar. Tanto você como seu esposo, vocês vão conseguir voltar a ser, digamos assim, reidratados espiritualmente. É o que você está precisando, vocês dois, vocês vão voltar à vida espiritual. E quando vocês estão no altar, significa que vocês estão subindo, vão sair lá de baixo e vão subir espiritualmente. É uma vida de consagração a Deus. E a criança junto. Essa segunda parte eu vou te revelar pessoalmente, tá bom? Porque é muito pessoal, eu não vou falar aqui. É muito pessoal para o casal. A Marília colocou assim, um sonho que ela teve. Eu costumo sonhar que estou flutuando e começo a subir, sempre falando em línguas, como se fosse o Espírito Santo. Gente, sonho lindo, né?
Eu já te revelei esse sonho, mas vou falar de novo, porque você quer que eu fale, porque você colocou aqui de novo, né? Você está subindo espiritualmente. Você está tendo experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você. Isso é sensibilidade espiritual. Você está subindo de patamar espiritual. O Senhor vai começar a te dar dons espirituais. Você já me disse outros sonhos, né? Muito mais bonitos como esse também. Você vai subindo, flutuando, significa o quê? Envolvimento com o Espírito Santo. Você está subindo, você está crescendo espiritualmente, você vai atingir patamares espirituais. Envolvimento muito maior, aquele momento que o Senhor começa a fazer revelações. É um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você está no caminho certo. Continue na oração, no jejum, na leitura da palavra. Sensível ao Espírito Santo, que o teu ministério é grande, Marília. E é um ministério junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer atuar muito na tua vida. Amém? A Anatásia escreveu assim: sempre que sonho com uma cobra acontece algo, e geralmente entendo a mensagem que o Senhor quer me passar. Mas tive um sonho que me deixou bem intrigada. Sonhei que eu estava em casa, uma casa de madeira. Quando eu olhava para dentro, ela estava queimada. E a casa também, tipo cor de carvão, mas dava para ver nitidamente uma cobra. E a casa queimada, eu acredito. Já falei que sonhar com cobra é uma perseguição espiritual, né? Casa simboliza família. Se a tua casa de madeira é uma família frágil, se ela está sendo queimada, é uma destruição na família. Não sei se tinha pessoas, se você viu alguém. Mas casa, quando você estuda a casa, simboliza a família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma casa feita de madeira ou de construção civil. É família. O Senhor fala assim, ó, construa sua casa sobre a rocha, para quando o vento vir, não derrube ela. Então é família. Isso aqui essa é uma destruição que está tendo nessa casa. Pode ser uma destruição familiar, onde há uma grande separação dos membros dessa família. Quando você vê tudo queimado como se fosse carvão, quando você vê uma casa queimada, nada sobra, não tem nada que se aproveite nela. Então é uma destruição familiar. Isso aqui é espíritos malignos ou pessoas que vão se destruir na família. É o que o Senhor está me falando. Você deve orar, minha irmã, por a sua família, interceder por ela, fazer jejum, tentar trazer as pessoas que não estão com Cristo, reestruturar. Senhor, eu te dou esse sonho para te dar um alerta. Converse com seus familiares, verifica como está essa família, tá? Casa de madeira, e essa família é frágil. Qualquer pessoa pode... E cobras entram pelas frestas de madeira. Se tem cobra dentro da casa, a casa não tem proteção nenhuma. É uma casa desprotegida de autoridade. Você não vê colunas. Você não vê colunas, é uma casa de madeira. Quem que é o representante da família? Não tem cabeça. A casa está vulnerável, tem serpentes dentro, atuação maligna, e ela é totalmente queimada. É uma destruição aqui. Felizmente não é um sonho bom. A Juliane escreveu assim: eu tenho um sonho. Alguns dias atrás sonhei com meus dentes caindo. Será que significa alguma coisa? Juliane, muitas pessoas têm sonho com dente caindo. Isso aqui não significa nada. Não é uma coisa negativa. Tipo, pessoas pensam que sonhar com dente caindo é morte, é alguma coisa muito ruim. Se você estudar sobre os moedores, você vai ver que está associado à velhice. Quando você está tão velho, você não consegue mais comer. Isso é um símbolo de cansaço mesmo. Mas você é jovem. Cientificamente já é comprovado que algumas pessoas, quando estão muito ansiosas, têm que fazer alguma coisa, fazer um concurso, fazer uma prova, e elas estão com um nível muito grande de ansiedade, elas podem sonhar com o dente caindo. Que significa que os dentes servem para quê? Para moer, para comer, para digerir. Então ela está ansiosa, ela está insegura, ela está achando que não vai conseguir passar naquilo, não vai conseguir resolver aquele problema. Então, pessoas que têm picos de ansiedade, elas são costumeiras ter esse tipo de sonho com o dente caindo. Isso não significa que se tiver alguma coisa boa para interpretar, eu entendo que é um renovo. Sonhar com o dente caindo na mão pode ser o quê? Um renovo, um dente que está saindo e nascendo outro. Eu penso que é muito mais positivo do que negativo. Isso para mim não tem muito significado.
tá? É só uma perturbação noturna ou um nível de ansiedade. As mulheres, quando estão na menopausa, elas sonham muito, quase todos os brasileiros sonham com os dentes caindo. Eu mesmo já tive vários sonhos com o dente caindo. É nível de ansiedade, é estresse. Você tem que orar para o Senhor te tirar dessa ansiedade. Isso não tem muito sentido. Alguma coisa você tem que fazer, que você está com medo de não conseguir, de não dar conta, mas não tem nada, não tem sentido nenhum, tá? Teve uma pessoa que não se identificou, colocou... sonhei que a minha esposa estava mais velha e com os cabelos brancos. Cabelos brancos é uma coisa boa, tá? Deus me revela que isso aqui é sabedoria. Sua esposa está ficando mais sábia. Os cabelos brancos, biblicamente, é sinônimo de sabedoria, né? Fique com a sua esposa, cuide bem dela, porque ela é uma mulher sábia. É como se ela estivesse passando de patamar e amadurecendo mais. Você tem que acompanhar a sua esposa, tá bom? Teve outra pessoa também dos dentes, que sempre sonhava, ficava banguela, agora não mais, graças a Deus. Irmã, não tem nada a ver esse sonho, não é nada negativo, tá? Isso é muito comum, sonhar com o dente caindo. Se você tiver que interpretar ou querer... eu sou mais para a interpretação de coisas novas que estão acontecendo na sua vida. Se você segura, se esse dente está nascendo, mas dente caindo é ansiedade. Isso não tem significado não, tá bom? Boa noite, paz. Boa noite, minha irmã. Não sei quem é, também não se identificou. Eu sonhei que estava indo para algum lugar de carro com meu esposo e minha filha. E a minha filha ia no carro dela. E a gente se perdeu dela. E quando vi, a gente estava em uma rua escura. E eu dizia para o meu esposo: por que você não seguiu ela? Só lembro desses detalhes. Sonhar que está se perdendo, sonhar que está sendo perseguido, sonhar que está... Isso aqui é espírito de inveja. Pessoas que querem separar vocês, família, tá? Também pode ser uma ausência aqui da mãe. A filha, ela pode estar assim, meio que sentindo uma ausência de presença aqui. Quando o pai se perde, pode significar que ela precisa desse contato com o pai. E de repente vocês estão numa rua escura, pode significar um problema, que é você e seu esposo, né, que se encontram nesse beco sem saída, nessa rua escura, e perdem a filha. Simboliza também, pode simbolizar um problema que vocês vão enfrentar. Tem que ficar atento. Pode ser uma situação financeira, pode ser um problema de saúde, não sei. Tem que vou orar para o Senhor. Não estou sentindo mas eu acredito que essa separação aqui é um problema familiar entre você e sua filha, seu marido, alguma coisa que está acontecendo. Precisa orar mais um pouco sobre isso, para o Senhor dar uma revelação mais exata. Eu acredito que é um problema familiar, tá bom, minha irmã? A Rosaline se identificou, colocou assim: sonhei uma vez com o nosso pastor. Estávamos em um lugar tipo um sítio. Tinha um rio de água cristalina. Era uma espécie de acampamento de crianças, porque havia muitas crianças. Tínhamos que atravessar este rio nadando. Mas eu dizia para o pastor, pastor, deve ser perigoso para as crianças, mas também não poderíamos permanecer naquele lugar até anoitecer. Tínhamos que ir embora dali, não sei direito porquê. Estávamos eu e a pastora Conceição, o pastor Júnior e minha família, e alguns membros adultos da igreja. Quando começamos a atravessar, quando entramos na água, surgiu alguma espécie de monstro, tentou comer algumas crianças. Nosso pastor ficava desesperado, dizia: não dá, irmã, temos que voltar e esperar o anoitecer. É melhor enfrentarmos o anoitecer do que ser cobrado pelo sangue dessas crianças. Sonho muito pesado. Ele dizia: sinceramente, eu não sei o que pode acontecer e admito, eu estou com muito medo, mas vamos confiar em Deus. Eu acordei sem saber o que aconteceu no anoitecer. Esse sonho me deixou pensativa. Por uns dias eu orei a Deus para me fazer entender. Olha só. Você está vendo aqui duas figuras de autoridade com você, que você tem referência, que é a pastora Conceição, o esposo dela, e o pastor titular. Isso aqui
vocês estão tentando atravessar uma fase da igreja. E vocês estão nadando, tá difícil de atravessar. E existe um monstro que quer engolir essas crianças. Aqui é uma operação maligna no ministério infantil. Só que eu não entendo porque que o pastor diz que tem que esperar anoitecer. Se tem um monstro durante o dia e anoitecer para atravessar, é uma orientação sem rumo. Uma imaturidade, não tem como administrar essa travessia à noite, fica muito pior, você tá vendo? Por isso que você não consegue ver o anoitecer, porque essa orientação não tem sentido. Irmãos, assim, isso aqui é um problema dentro da igreja, você tem que orar para que o Senhor cuide. Aparece crianças, pode simbolizar novos convertidos. Que essa travessia difícil, essa falta de orientação, que esse povo está tentando passar, uma orientação que é melhor para atravessar à noite. Isso aqui é uma fase que a igreja está vivendo. Vocês estão atravessando a nada, isso aqui é muito esforço. Essas crianças podem simbolizar novos convertidos que não estão conseguindo assimilar esse problema, essa travessia, esse lago difícil. Pessoas, água simboliza pessoas, pode simbolizar pessoas, a água é limpa. Pessoas, é a igreja. E ele está tentando atravessar de nível, quer fazer coisas, quer mudar de um lado para o outro, de uma instância para outra. Porém, tem espíritos malignos que estão disputando essa travessia. E a orientação é para atravessar a noite, não vai conseguir. Por isso que você não vê a concretude. Pode simbolizar também novos convertidos que vão se perder, vão ser atraídos. Esses espíritos podem, de confusão, de atrapalhamento, está atrapalhando a travessia. São espíritos que estão atuando, que estão atrapalhando a caminhada da igreja. E essas crianças podem ser novos convertidos que não vão saber assimilar bem isso, tá bom, irmã? Tem que orar e jejuar por isso. Eu não sei se é o que você está vivendo. Pode ser que pessoas se desviem e saiam, se desanimem com isso. Mas a orientação de esperar anoitecer não é correta, tá bom? Último sonho aqui. Oi, paz. Marília, alguém mandou para Marília e transmitiu para mim. Eu tenho um sonho com 6 cobras. Eu estava na igreja de noite, em uma reunião, e de momento eu estava depois eu estava num sítio onde era um monte, e eu senti em olhar para o lado direito, não acho que tinha uma cobra, eu acho que, não sei, tá errado escrito, eu acho que tinha uma cobra direto no chão, e tinha uma cobra de cor verde, e fugi dessa cobra, e mais na frente tinha 2 cobras me esperando, e eu fugi dessas 2 cobras, era de cor vermelho e verde. Depois tinha 2 mais da mesma cor e fugi. Aí eu tentei fugir, cheguei em um lugar que tinha um muro, mas também tinha como um muro, neste lugar tinha uma cobra amarela, e eu fugi, só que essa cobra estava me perseguindo e atrás de mim, e eu tive que pular esse muro porque esta última cobra estava detrás de mim. Eu pulei esse muro, aí pude ver o outro lado, aí acordei. Você está dentro de uma igreja que está cheia de cobra te perseguindo, minha irmã. Essa amizade, não sei se é um carro que você tem, e você está cercado, tem um muro, você tem que subir esse muro. Isso aqui é uma provação. Essa subida de muro aqui, para você se livrar, você vai ter dificuldade de se livrar, porque onde você olha tem cobra. Cobra pode ser pessoas que estão aqui tentando te destruir, te defamando, falando mal de você. Não são membros transvestidos de ovelha. Ovelhas que na verdade são lobos, né? Vestidos de cordeiro. Cuidado com as amizades. Você está acontecendo da igreja, depois você está num sítio, depois você tem um muro. Ou seja, você está num sofrimento aqui, numa batalha espiritual muito grande. Pessoas sendo usadas para te destruir. Espírito de inveja, de perseguição, de contenda. Esse muro é uma provação que você vai passar para poder sair deste lugar. Tá bom? Ora ao Senhor para que o Senhor te dê uma direção, uma orientação, te mostre quem são as pessoas que realmente não podem estar perto de você. Isso aqui é um problema sério, tá bom? Pessoas que estão te perseguindo, sendo usadas por Satanás. E é dentro da igreja. Porque acontece isso dentro da igreja, não é isso que você está me falando? Cuidado. Tá bom, gente? Espero que eu tenha esclarecido esses sonhos que vocês têm tido. Ora a Deus para que o Senhor fale com você. Repreenda, unja a sua casa.
Olha, o nosso Deus é muito maior. Não fique preso a essas... Não fique cismado. Às vezes o Senhor está te revelando para ti, né? Para ti você ter mais atenção, para te proteger, tá? E você tem que ficar atento. O Senhor também fala conosco através de sonhos, através de visões. A Bíblia fala que os velhos sonharão, os jovens terão visões. Não é que você é velho de idade, são os maduros. Significa uma maturidade espiritual, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde essa noite. Não vai ficar impressionado. Ora antes de dormir, lê a palavra de Deus. Pede para o Senhor guardar teu sono, te proteger, colocar os seus anjos para acampar ao teu redor. Pede para uma autoridade ungir teu quarto, ungir tua cama, ungir tua casa. E creia mais no poder de Deus do que nas trevas. O Senhor, Ele é muito mais poderoso. O Senhor tem anjos de guerra para nos proteger, tá bom? Pai seja convosco, Senhor abençoe a sua noite, você tem uma noite de descanso. O Senhor fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu realmente profetizo na tua vida que você tem uma noite abençoada. Sonhos assim com o Senhor Jesus, esses sonhos assim do Espírito Santo. Te revele que você vai subir de patamar espiritual. Eu repreendo esses espíritos malignos que estão atuando na tua vida, na tua casa. Cai por terra toda obra maligna contra a tua vida. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para a tua vida. Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Amém? Paz seja convosco, boa noite de sono para todos, amém? Fiquem com Deus. Beijo, gente.